Você não aguenta mais sofrer com a pressão alta e com o medo de ter um câncer. Talvez ninguém tenha te falado, mas alguns remédios que você toma para regular a tua pressão pode causar câncer. Você não aguenta mais a impotência sexual causada pela hipertensão. Talvez você também não saiba, mas a pressão alta é um dos principais motivos de você não estar mais fazendo o seu papel de homem na cama. E também você está cansado de se sentir formigamento pelos braços, nas mãos e nas pernas, e aquele peso incômodo na sua nuca que transforma em uma dor de cabeça terrível. Está cansado também de ficar o dia todo suado com a boca seca. Fica irritado a todo momento, sem disposição para fazer nada. Se você quer dar um basta em tudo isso, assista esse curto vídeo, ele pode salvar a sua vida. Nele, eu vou mostrar como se livrar de um câncer causado pelos remédios da hipertensão, como aumentar ou recuperar a tua potência sexual e também como você voltar a comer alimentos gostosos como você nunca mais tem feito, sem se preocupar com ataque cardíaco e sem a pressão alta. Agora tem um aviso, é vital. Esse vídeo não vai ficar por muito tempo. Se você ou alguém que você ama sente falta de ar ao subir uma escada, tem tonturas ou dores de cabeça frequentes, apresenta sangramento nasal sem nenhuma razão, ou já sentiu palpitações estranhas, ou no peito, pescoço, ou no ouvido, então você precisa assistir esse vídeo antes que seja tarde demais. Antes que uma dessas lápides tenha o seu nome escrito nelas. O tempo não está ao seu favor. Eu sou a doutora Vani e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas verdades sobre a hipertensão que os médicos, meus colegas, normalmente não te revelam. Essas verdades podem te fazer controlar a tua pressão sem remédios e te livrar de uma das doenças mais terríveis que existem, o câncer. Sim, nesse vídeo eu vou te mostrar como alguns remédios que você está tomando podem acabar com o seu organismo e causar 2 tipos de câncer. Eu vou te contar também como as grandes empresas farmacêuticas fazem você acreditar que você precisa tomar remédios mesmo sabendo dessas consequências. E como eles faturam 14 bilhões de reais às custas do seu sofrimento. A sua dor é o lucro desses empresários. E você continua sendo enganado. Antes de continuar, só quero te pedir uma coisa. Estou liberando esse vídeo exclusivamente para você. Ele não está aberto ao público em geral, porque essas empresas estão ameaçando tirar ele do ar. Por isso, assista esse vídeo até o final. Não sei por quanto tempo ele vai estar disponível. Se você sair, pode ser que nunca mais encontre essas verdades. E passará a vida inteira sem saber como a pressão alta pode causar doenças terríveis como o câncer. Então, o que ataques cardíacos, cartomantes e o dinheiro têm em comum? Provavelmente, você está pensando que não tem nenhuma relação. Mas, se eu dissesse que os ataques cardíacos não são o que você pensa que são, e se eu te falasse que as pessoas estão mentindo o tempo todo para você, que o sal e o colesterol não aumentam a sua pressão, e que os brasileiros só tomam remédio porque as empresas farmacêuticas criam a hipertensão nas pessoas, você pode estar um pouco confuso agora, mas fica tranquilo, eu vou explicar tudo, tintim por tintim. Veja, há 50 anos atrás, era comum os médicos recomendarem remédios para controlar a hipertensão. Naquele tempo, não existiam muitos estudos sobre alimentos que reduziriam a pressão. O problema é que o tempo passou e agora os fatos e estudos recentes mostram 2 problemas graves. Primeiro problema, os remédios não servem para controle, apenas para reduzir temporariamente a pressão. Eles são como curativos, não curam, apenas tratam a doença naquele momento. O problema é que eles são usados como tratamento e isso leva ao segundo problema. O segundo problema qual é? É o câncer. Quase ninguém sabe, mas a Sociedade Americana de Medicina publicou um estudo em 2012 mostrando que as pessoas que tomam alguns tipos de remédios para a pressão têm 5 vezes mais
chances de desenvolver um câncer de boca. O câncer de boca, ele é responsável por deixar os lábios caídos, inchados e deformados. E quando é diagnosticado, o paciente passa por uma cirurgia labial e por sessões de quimioterapia e de radioterapia. Em alguns casos, o câncer de boca pode até matar. Esses dois problemas, os remédios usados indevidamente e o câncer que eles podem gerar, podem ser a causa oculta de muitas mortes e sequelas no Brasil. Mas se você é homem, pior vem agora. Estudos recentes revelaram que uma das principais causas da impotência sexual é a hipertensão. Controlando sua pressão, o fluxo sanguíneo é normalizado e a disfunção erétil praticamente desaparece em questão de horas. E você pode se perguntar, mas eu controlo a minha pressão com remédios, e por que ainda tem uma disfunção erétil? Porque você provavelmente está tomando um dos remédios que está na lista negra. Uma lista com 4 medicamentos que se mantêm potentes. Continue assistindo esse vídeo, que daqui a pouco eu vou te revelar quais são os remédios desta lista negra em breve. Felizmente, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma solução para esses problemas terríveis. É algo simples, fácil e rápido, que preparei e coloquei tudo dentro de um programa para o controle da pressão. Algo muito simples e que você vai ter acesso para não correr mais o risco de se desenvolver um câncer ou ter um AVC. Lembra que falamos sobre ataques cardíacos? Cartomantes e dinheiro? Bom, hoje a maioria dos tratamentos são feitos baseados no que eu chamo de preguiça diagnóstica. Quando você vai a um consultório médico, é como se você estivesse indo a uma cartomante. Você mede sua pressão, recebe algumas recomendações e sai de lá com uma lista de remédios para tomar. Alguma vez o teu médico te disse que esses remédios podem causar câncer? Alguma vez você ficou sabendo que é possível controlar a tua pressão sem remédios? Infelizmente não é? Pode ser que seu médico não saiba, mas a maioria das vezes que você sai do consultório com remédios que podem acabar com a sua vida. Olha só, eu não quero te acusar. Estou aqui para provar para você, não precisa viver sob uma ameaça constante de ter um ataque cardíaco ou um AVC. Ou então pior, de sofrer com câncer. Estou aqui para te mostrar que você pode manter sua pressão baixa, controlada e seu coração saudável, sem consultas caras, sem comprimidos prejudiciais e sem cirurgia. Em alguns minutos, você vai descobrir como abaixar sua pressão naturalmente, praticamente voltar a ter a vida que você tinha 20 anos atrás. Uma arma comprovada que mantém sua pressão alta permanentemente sob controle. Sim, isso mesmo. Estou falando de uma fórmula segura, permanente para a pressão alta, para controlar durante a tua vida toda. É uma fórmula comprovada cientificamente e com uma taxa de 99,7% em estudos clínicos, utilizado por mais de 27 mil pessoas para baixar a pressão e evitar problemas do coração. Se a sua pressão é mais alta do que 12/8, ou se você foi diagnosticado como hipertenso crônico, se você experimentou todos os remédios disponíveis no mercado e todas as curas milagrosas que te apareceram, você já sofreu um grande ataque cardíaco, ou se você está preocupado com o seu histórico familiar de hipertensão, de diabetes, de doenças do coração, etc., o programa Hipertensão Controlada vai ajudar a manter a sua pressão abaixo de 12/8, regenerar o seu coração e te ajudar a recuperar a alegria interior e a vontade de viver. E também vai eliminar a necessidade de intoxicar com remédios a todo momento. Antes de continuarmos, quero que você veja um depoimento que a Maria Cardoso da Silva me mandou. Ela é uma dona de casa que mora em São Paulo e disse o seguinte: Oi, doutora Vani, eu vou ser totalmente sincera com você. Antes de assistir a sua apresentação, não imaginava que alguns remédios para a pressão eram tão prejudiciais. Mas conforme eu continuei assistindo, percebi que essa novela estava se passando na minha própria vida. Parei um pouco para analisar minha situação e vi que eu estava no caminho de um AVC ou de um ataque cardíaco. No final do ano passado, por volta de novembro, me inscrevi no Hipertensão Controlada, tive altos e baixos, mas depois de 19 dias, consegui reduzir em 70% o uso de remédios. Hoje me sinto melhor e, se Deus quiser, mês que vem, espero que meu médico me libere dos remédios. Só tenho a lhe agradecer e a sua equipe por essa ajuda. Muito obrigada de todo o meu coração. Dá uma olhada na história do Carlos Martins.
Olá, doutora Vani. Estou tão feliz por ter achado o seu vídeo. Sofri com hipertensão desde meus 30 anos, que é que eu me lembro. Ficava suado, cansado, com dores de cabeça e na nuca. Mas isso sumiu desde o mês passado. Quando cheguei no modo 4 do seu hipertensão controlada, consegui finalmente manter a minha pressão 12/8. Só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Agora é a sua vez de conseguir os mesmos resultados. Quem sou eu para prometer isso? Como eu te disse antes, eu sou a doutora Vani e criei o programa baseado em estudos científicos para controlar a sua pressão arterial. Chamei esse programa de hipertensão controlada. Ele é feito totalmente pela internet, tem 4 módulos e já ajudou mais de 27 mil pessoas no Brasil inteiro a controlarem sua pressão com alguns alimentos secretos, mas que estão na prateleira de qualquer mercado. Antes de eu te falar mais sobre isso, eu quero abrir os seus olhos para uma coisa muito grave. E dessa vez, não é o câncer, nem o AVC, nem o ataque cardíaco, mas sim o fato de você estar sendo tratado como uma cobaia. Olha só. 35% de todas as pessoas adultas no Brasil têm hipertensão. Isso representa mais de 30 milhões de pessoas. Elas estão de mãos atadas e cegas, porque existe uma indústria farmacêutica bilionária que só pensa em faturar. Essas pessoas chegam ao consultório dos seus médicos em busca de uma solução, mas o que é que recebem? Receita de remédios para comprar. E pior, remédios que apenas tratam o problema, mas não curam. Se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente você está entre essas 30 milhões de pessoas. Por isso, eu quero te contar a história do Marcelo Alcântara, um dos meus alunos que venceu a hipertensão depois de ter se entupido com 6 remédios diferentes. O Marcelo é um aposentado que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem hipertensão desde os 35 anos de idade. Ele seguiu exatamente o passo a passo que eu mostro na hipertensão controlada e conseguiu controlar uma pressão de 20/10 em menos de 10 dias. A pressão dele foi de 20/10 para 12/7 em exatamente 7 dias, sem precisar tomar qualquer tipo de remédio. Hoje, ele conta com a felicidade, como economizar mais de R$200 de farmácia com consultas médicas que não adiantava de nada. Mas não pense que isso foi fácil. Exatamente no dia 27 de março de 2015, ele fez uma das maiores loucuras que um aluno meu já fez. Fiquei de queixo caído. Mas isso foi só o começo. Depois eu entendi o que aconteceu. Ele chegou até a mim e falou: doutora, a partir de hoje eu não vou mais tomar meus remédios. E seja o que Deus quiser. Essa atitude quase matou sua esposa Juliana do coração. E por uma boa razão. Ela sabia exatamente o que acontece com quem para de tomar os remédios para pressão. Ela é enfermeira na emergência de um grande hospital em Belo Horizonte. E já tinha visto coisas terríveis acontecerem com hipertensos. Pessoas que chegam no hospital precisando de um transplante de rim. Pessoas que tinham ficado totalmente cegas antes dos 60 anos de idade. Pessoas que ela segurou na mão, nos braços, antes de morrer por causa de um ataque cardíaco. Mas o pior de tudo não é isso. Ela já cuidou de pessoas que tinham acabado de ter um derrame cerebral. Pessoas comuns que da noite pro dia ficam com o rosto paralisado, a fala enrolada, os olhos caídos, a boca torta. Que levaram muitos anos para se recuperar e precisam de ajuda dos outros para tudo, até mesmo para ir ao banheiro. Ela sabia que o Marcelo podia morrer ou ficar inválido pro resto da vida. Um dia depois dele tomar essa decisão, a Juliana me ligou e me falou uma coisa ainda mais grave. Ela disse assim: doutora Vani, o Marcelo não pode fazer essa loucura. No mês passado, ele teve uma pressão que chegou a 20/10. E aí, como médica, eu sabia que uma pessoa que tem uma pressão nessas alturas precisa ser internada na hora. A questão é que o Marcelo não aguentava mais viver à base de remédios. Na nossa conversa, ele me disse o seguinte: doutora, o meu médico me receitou um remédio para a pressão alta. Esse remédio me deu alguns efeitos colaterais. Então eu voltei ao consultório e ao invés dele me ajudar, ele simplesmente receitou mais 2 remédios para tentar diminuir os efeitos colaterais. No final das contas, eu estava tomando um remédio para a pressão alta e mais outros 2 remédios para tentar acabar com os efeitos colaterais. Era uma loucura. Talvez você saiba na pele o que o Marcelo estava passando. Quando isso acontece, parece que você está naquilo que eu chamo de montanha-russa dos remédios. Eu chamo assim porque, como numa montanha-russa, você é levado para cima e para baixo, enquanto se entope de remédio para tentar controlar sua pressão.
É como se você fosse uma cobaia da medicina. Foi por isso que o Marcelo chutou o balde. Só que, felizmente, ele tomou a decisão mais correta da sua vida. Nem Juliana, nem o médico do Marcelo sabiam que ele já tinha se preparado para fazer isso. Em uma semana, ele conseguiu baixar a pressão de 20/10 para 12/8. Ele saiu de um risco de AVC e de um ataque cardíaco e chegou à pressão de uma pessoa com menos de 20 anos. Tudo em menos de uma semana, sem tomar qualquer tipo de remédio. O Marcelo diminuiu drasticamente a pressão depois que descobriu o truque da manteiga. Só que ele não foi o único. Todas essas pessoas que você está vendo aí agora descobriram e conseguiram controlar a pressão sem remédios. Contra fatos não há argumentos. Todas estas pessoas saíram de uma situação extremamente perigosa, como o alto risco de ter um AVC ou um ataque cardíaco. E uma coisa foi responsável por essa mágica: o truque da manteiga, que eu ensino no programa. Esse é um método que eu criei, que permite você fazer escolhas simples e saborosas, com muito tempero, e que você também vai adorar. A grande vantagem é que esse truque tira você da estatística do risco e, ao mesmo tempo, prova que você pode comer aqueles alimentos deliciosos. Como eu falei antes, em alguns casos é possível até comer hambúrguer e feijoada. O melhor de tudo é que o programa vai quebrar aquele mito de que você não pode comer comidas gordurosas e salgadas. Aliás, você vai entender que quanto mais você evita o sal caseiro, mais sua pressão sobe. Deixar de comer sal para baixar a pressão é um mito. O maior inimigo de quem tem pressão alta é a desinformação. Então, preste atenção neste vídeo, porque você vai aprender que existem 2 tipos de hipertensão que ninguém nunca te contou e você precisa saber a diferença entre eles. Você vai ver também que existe uma coisa que você faz todos os dias que aumenta a sua pressão em menos de 5 minutos. E mais importante, você vai ter a oportunidade de controlar a sua pressão sem remédios, com aquelas comidas saborosas que você costumava evitar. Só mais um detalhe: se você é homem e sofre de qualquer tipo de problema, como ejaculação precoce, disfunção erétil, impotência sexual, vai ficar espantado com isso. Estudos recentes mostram que 3 tipos de remédios para hipertensão podem causar problemas sexuais, porque agem diretamente no sistema nervoso central. Por isso, dentro do programa, também temos algumas áreas onde tratamos da saúde sexual do homem. Além disso, você terá acesso a todos esses remédios que podem ser prejudiciais. Agora, antes de eu te contar como funciona o programa Hipertensão Controlada, você precisa realmente entender como funcionam os tratamentos convencionais. Sabe quando sente uma dor de cabeça muito forte puxando para a nuca? Tudo que você quer se sentir bem, certo? Só isso? Então, vamos comparar este mal-estar como você está perdido em uma rua. Tudo bem? Suponha que você está longe de sua casa, em outra cidade, e que vai passear na rua. No meio do passeio, você se sente mal e fica totalmente desorientado, fica perdido. Essa sensação de estar perdido é quando você tem hipertensão, com formigamento, dores de cabeça, dor na nuca. E aí você precisa voltar para casa, para a sua zona de conforto. Você precisa voltar a se sentir bem. Sua casa é o seu bem-estar. Então, você encontra uma pessoa na rua e pergunta: como é que eu posso fazer para voltar para casa? E essa pessoa é como se fosse o seu médico, tá? Ele diz o seguinte: olha, você está bem longe, mas pega um ônibus chamado Captopril que ele vai passar por lá. Só que a viagem é tão cansativa, longa e cheia de buracos que você acaba descendo no meio do caminho. Quando você desce, percebe que está tossindo muito, suas pernas estão inchadas, suas costas estão doloridas, sua nuca está latejando. Aí você encontra outra pessoa, explica tudo o que aconteceu e fala que precisa chegar à sua casa, que se chama bem-estar. E essa outra pessoa, que também é um médico, pergunta se você já pegou o ônibus Captopril. Aí você diz que sim e se sentiu muito mal. Então ele recomenda outro ônibus,
o atenolol. Só que aí você fica mole, cansado e não consegue curtir a paisagem. E nessa altura, você não sabe mais o que fazer. Parece que quanto mais você tenta mudar, pior fica. Desesperado e sem esperança, você desce novamente e pede ajuda para outra pessoa. Parece que o caminho está cada vez mais longe. Agora, você pega outro ônibus que vai demorar o dobro do tempo. A essa altura, você já está cansado e nem consegue dormir direito. E assim, pulando de ônibus em ônibus, você nunca vai chegar na sua casa e você segue sua viagem. A mesma coisa acontece com a sua hipertensão. Você fica pulando de medicamento em medicamento sem nunca se sentir realmente bem. Mantendo ainda esse exemplo, eu vou te explicar o que é o programa Hipertensão Controlada. Imagina que esse programa é seu carro particular. Com ele, você pode ir para qualquer lugar com segurança. Só que tem um detalhe. Nesse programa, eu vou estar sentado ao seu lado no banco do passageiro. Eu vou te ensinar como dirigir com segurança, como usar o GPS para chegar em casa, como evitar situações de risco, como evitar o congestionamento e também os principais sinais do trânsito. E aí, você terá autonomia e vai estar no controle do seu caminho, diferente do que acontecia quando você pegava os ônibus. O Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas com pressão alta e você não precisa ser uma delas. Se você realmente quer controlar a sua pressão, não tem outro jeito. Tem que aprender a dirigir o seu carro, dirigir a sua vida. E isso é o que eu vou te provar nesse vídeo. Felizmente, mais de 27 mil pessoas já estão aproveitando esse conhecimento. Já saíram do grupo de risco e se livraram da dependência de remédios e de seus efeitos colaterais terríveis. Agora imagina você, aliviado no consultório do seu médico, tranquilo e calmo, porque tem a certeza de que sua pressão está normal. Não seria ótimo? Então, é só seguir as dicas que eu vou te dar. O fato é que você ter consciência delas já vai te dar condições favoráveis para a sua pressão arterial diminuir e chegar a 12/8. E de quebra ainda, queimar uma gordurinha. Pois é, o Marcelo, aquele do início do vídeo, além de controlar sua pressão, também perdeu 9 quilos. Mas não foi só ele. A minha equipe recebe mais de 50 mensagens por semana de pessoas que emagrecem enquanto estavam controlando a pressão. É por isso que tantos alunos adoram o truque da manteiga. Ele é simples, prático, baixa a pressão em 3 dias ou menos e ainda te ajuda a te livrar do estresse e da obesidade. O programa Hipertensão Controlada é comprovado cientificamente. E eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo para entregar para você e você garantir a sua vaga. E dar a oportunidade para você também ter acesso a essas informações privilegiadas. Eu já te falei que 80% dos derrames cerebrais são causados pela hipertensão. Lembra? Pois é, algumas pessoas sobrevivem, mas ficam em estado vegetativo para o resto da vida, com o corpo totalmente paralisado. Elas perdem a liberdade de levantar da cama, caminhar, ir ao banheiro e muitas vezes não conseguem nem mexer a cabeça. Não quero que você se imagine em uma cama, com sua esposa e seus filhos ao lado, servindo você para o resto da vida. Na verdade, isso não é vida. As vítimas de AVC acabam precisando de cuidados para sempre. Mas, ao contrário do que parece, isso não é uma mordomia. Em uma pesquisa que fiz, com mais de 4 mil alunos do Hipertensão Controlada, descobrimos uma coisa muito interessante. 80% dos meus alunos entrevistados disseram que se tivesse um AVC, preferiam que ele fosse mortal, ao invés de ficar no fundo de uma cama. Infelizmente, é nessa hora que a família chega até a brigar, porque ninguém tem tempo de cuidar de um doente, que se torna um fardo para qualquer pessoa. Um derrame deixa sequelas irreversíveis, como a perda da fala, a boca torta, a incontinência urinária e até cegueira. Quando o derrame afeta a fala, você tem consciência de tudo, mas não consegue explicar a sua vontade e seus medos. É como se fosse um prisioneiro do silêncio. É nessas horas que a vítima de um AVC entra em depressão profunda. Isso explica porque a maioria das pessoas preferem morrer. Em outros casos, quando o raciocínio é o danificado, mas a família tem condições financeiras, é muito comum a família contratar um cuidador e pagar um asilo. Por mais que esse ambiente tenha uma assistência médica especializada, não tem um afeto familiar, não é verdade? É sempre muito triste ver alguém com essa sensação de abandono no final da vida. Parece radical, mas é a realidade nua e crua. Infelizmente, às vezes o derrame atinge a área dos olhos e a pessoa perde até a chance de se distrair vendo televisão.
As consequências da hipertensão são realmente terríveis. Não param por aí. Cientistas americanos comprovaram 68 mil pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão, próstata e mama. E nessa pesquisa, descobriram que pacientes que tomavam alguns tipos de remédios para hipertensão tinham 5 vezes mais chances de desenvolver tumores. A cada 105 pessoas que tomavam determinados tipos de remédios para hipertensão, pelo menos uma desenvolveu câncer. Eu vou repetir, porque isso é muito grave. Remédios para hipertensão podem aumentar em até 5 vezes as chances de desenvolver também câncer. A hipertensão é tão traiçoeira que existe mais de 50 milhões de brasileiros que têm pressão alta e que ainda nem sabem. Até sentir os primeiros sintomas, a hipertensão é completamente silenciosa. Mas se você está assistindo esse vídeo, com certeza já descobriu. Junto com minha equipe do Hipertensão Controlada, eu acompanho mais de 2.000 alunos todos os meses. Isso me fez entender que não é fácil ter que lidar com os gastos altos com remédios, consultas, exames, sem contar com aquela ansiedade de aguardar a sua consulta e ouvir aquilo que seu médico vai te dizer, que você está proibido de comer o que você gosta, ou ainda ouvir aquela velha frase: não tem jeito, você tem que conviver com isso para sempre. Eu sou completamente contra esse posicionamento. É por isso que eu estou aqui, falando contigo. Você precisa entender que existe uma alternativa sim, e você pode começar a controlar a sua hipertensão nesse exato momento, sem depender dos remédios que causam essas terríveis doenças. Eu vou repetir. Tem jeito sim. Durante essa apresentação, você já deve ter se perguntado: se esse método é tão bom, por que nunca foi divulgado em artigos, sites, blogs ou na televisão? Entenda uma coisa: existem grandes empresas farmacêuticas por trás de tudo isso. Elas são que produzem os remédios para hipertensão e faturam bilhões de reais às custas do seu sofrimento. Quando você compra um remédio, quem fatura? São eles. Você acha que eles ficariam felizes se você parasse de comprar esses medicamentos? Quais são as chances deles chegarem para você e te contar que a hipertensão tem um controle sem remédios? Eles faturam bilhões de reais às custas do seu desconhecimento. É mais lucrativo para a indústria manter você vivo e doente do que te mostrar uma solução natural definitiva. Infelizmente, ainda existem pessoas que dizem: para controlar a hipertensão, você só precisa tomar vários remédios e se entupir com alimentos sem gosto, fazer atividades físicas desgastantes e gastar centenas de reais com alimentos diet e light. Sinceramente, você acha que eles estão preocupados com a sua saúde? Olha só, provavelmente já passou pela sua cabeça essa pergunta: em um mercado tão poderoso como esse, eu, sendo médica, posso estar me arriscando em liberar esse vídeo, não é? Sim, eu estou realmente me arriscando, mas é por uma boa causa. Se este vídeo puder salvar pelo menos uma vida, já cumpriu o meu objetivo. Quando eu decidi ser médica, o meu objetivo de vida não era me conformar com esse sistema que só manipula as pessoas. Eu me dediquei a procurar formas naturais para curar as doenças. Sabe por quê? Porque os remédios convencionais não me ajudaram. Não funcionou para mim. Eu vivia sem fôlego, tive que parar de praticar alguns esportes que eu amava, como o ciclismo. Ficava só olhando de longe, me sentindo incapaz, doente, enquanto todos se aproveitavam. É horrível se sentir assim. Isso sem contar que eu ficava apavorada cada vez que eu sentia o meu coração bater forte. Eu vivia com medo de infartar. Essa foi a minha vida. Só depois que me formei na faculdade de medicina, decidi que precisava fazer alguma coisa por mim, porque os remédios convencionais definitivamente não funcionavam direito. Depois da minha gravidez, sofri com a hipertensão sozinha, procurando por maneiras naturais de controlar. Felizmente, graças a todos os estudos que eu fiz e ao método que acabei desenvolvendo, hoje a minha pressão fica nos 12/8 constantemente. Mas eu sempre paro para pensar no que os médicos normalmente dizem para os pacientes: você tem que conviver com os remédios para o resto da vida.
vida, ou não tem jeito, é melhor parar de comer comidas temperadas ou então você vai morrer. Foi por essas afirmações que eu considero covardes que eu criei, junto com a minha equipe extremamente competente, o programa Hipertensão Controlada. Nele, já ajudamos milhares de pessoas a ter uma vida mais saudável, usando apenas remédios naturais. Hoje, eu sou formada em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e pós-graduada pela USP de São Paulo. Depois de alguns anos, preocupada com o sofrimento das pessoas, eu resolvi também fazer uma especialização em psiquiatria, psicologia clínica e sexologia para entender as causas do sofrimento humano. Foi a integração de todo esse conhecimento com os anos de experiência que me fizeram compreender como curar o problema atacando pela raiz. E você só consegue resolver problema de pressão alta uma vez por todas quando encontra a raiz. É por isso que eu vou falar agora. Existem dois tipos de hipertensão. A que conseguimos descobrir a causa, que corresponde a 5% dos casos e é inofensiva, e a que não conseguimos descobrir a causa, que corresponde a 95% dos casos e que pode ser mortal. A maioria das pessoas está nesses 95%. Se você perguntar para seu médico por que a sua pressão aumenta, ele vai te dar uma aula de medicina. Mas no final das contas, você não vai entender absolutamente nada. Sabe por quê? Porque é impossível saber. Existem suspeitas, mas nenhum médico consegue provar o motivo real da hipertensão. A verdade é que existe apenas dois tipos de hipertensão: a hipertensão essencial e a hipertensão secundária. A hipertensão secundária é quando você sabe o que está acontecendo. Por exemplo, se você fica muito tenso quando vai receber o resultado de um exame, ou se você fica preocupado quando vai ao cardiologista, pode ser que a sua pressão aumente bruscamente. Você sabe porque a sua pressão aumentou, certo? Então, quando você sabe a causa, chamamos de hipertensão secundária. Quando os rins afetam a sua pressão, por exemplo, você sabe que essa é a causa. Então, você sabe que a hipertensão tem uma causa, é chamada hipertensão secundária. Esse tipo é inofensivo, porque você sabe a causa raiz. Se você consertar o problema pela raiz, não terá mais a hipertensão. O problema é que apenas 5% das pessoas têm esse tipo de pressão alta. 95% das pessoas têm um tipo de pressão que é muito perigoso e mortal. A hipertensão é essencial. A hipertensão secundária é como você vai ao consultório do médico e diz: vamos tomar esse remédio para ver se sua pressão abaixa. E se seu médico já disse isso para você, preste muita atenção. A hipertensão essencial não apresentam causas aparentes. Isso faz com que você acabe virando uma cobaia humana, tomando remédios, mais e mais remédios, para descobrir aquele supostamente que vai te ajudar. Só que isso é um grande erro, porque gera outros dois tipos de problema. Primeiro, você não cura sua pressão alta. Segundo, você toma remédios que prejudicam o funcionamento natural do seu organismo e você se sente cada vez pior, com edemas no corpo todo, inchaço, e seu fígado vai ficando cada vez mais intoxicado e debilitado. Aquele gosto amargo vai se tornando cada vez mais frequente na sua boca. Infelizmente, o que o nosso sistema de saúde não sabe é lidar com essa situação. Na verdade, poucos profissionais hoje em dia sabem que o sal de cozinha não é tão prejudicial para a saúde. Esse é o segredo que poucas pessoas contam. Por isso, preste muita atenção agora. Existe um outro vilão nessa história. Um vilão muito pior do que o sódio, que eu chamo de ambiente tóxico moderno, ou ATM. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que na época dos nossos avós e até mesmo dos seus pais, eles não sofriam com hipertensão? E por que agora você está sofrendo tanto com isso? Existem várias hipóteses, mas nos mais de 20 estudos que eu fiz, encontrei grande causador de tudo isso. O principal culpado deste ambiente tóxico é o pior alimento de todos. Lembra que no início desse vídeo eu falei de um alimento que você deveria evitar a todo custo para abaixar a sua pressão? Eu estava falando dos alimentos processados, aqueles que são produzidos pelas grandes empresas agrícolas e que enchem as prateleiras dos supermercados. Esses alimentos são inundados com sódio para que fiquem conservados por vários meses. Em outras palavras, eles são cobertos de sal para durarem mais tempo. E por isso é que esse tipo de alimento passa pelos caminhões de entrega, vão para as prateleiras dos supermercados e ainda
assim duram mais alguns meses, sem estragar. O sal preserva esses alimentos. Mas por que você não percebe todo esse sal? Porque esses alimentos também recebem uma grande quantidade de açúcar para enganar o nosso paladar. Com isso, nós nem percebemos que estamos comendo esse terrível veneno. Quando comemos esse tipo de alimento, nosso corpo leva pelo menos 5 minutos para dar sinais de inchaço e mal-estar. Nesse tempo, esses alimentos vão intoxicando nosso organismo e aumentando a pressão. E os níveis de açúcar do sangue também, em apenas 5 minutos. Esse é o tempo que o seu corpo leva para dizer às células que estão morrendo. O ambiente tóxico moderno tem outros culpados. O estresse crônico, que infelizmente não podemos evitar, os alimentos pobres em nutrientes, o ar poluído, os alimentos transgênicos. Com tantos problemas, não é de se admirar que o nosso corpo dê sinais terríveis como a obesidade, a diabetes e a hipertensão. A boa notícia é que não